Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Creia correto para desfrutar as bênçãos de Deus. Amados, a Bíblia nos ensina que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo, ele deve viver pela fé. E nós precisamos depositar a nossa fé nas verdades de Deus para nós. Muitas vezes nós não desfrutamos da vida plena que Cristo Jesus conquistou para nós porque nós estamos crendo da forma errada. Ao invés de depositarmos a nossa fé nas verdades essenciais, fundamentais da palavra de Deus para nós estamos crendo em mitos, em histórias, nós estamos crendo em coisas que não são o que Deus diz para nós. Então, eu quero encorajar você hoje a crer da forma correta, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero ler um texto com os irmãos que está em Romanos, no capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 1 até o 14, é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena nós nos debruçarmos nessa palavra, porque aqui nós compreendemos qual é a nossa realidade em Cristo Jesus. Então, Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao 14, está escrito assim: O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, olha que palavra maravilhosa essa daqui. Amados, nós estamos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus nos aperfeiçoa, nos capacita a viver um novo modelo de vida. Só que esse novo modelo de vida, ele só pode ser vivido por meio da fé. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Quero ler um outro texto aqui com os irmãos que está em Romanos mesmo. Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17 está escrito assim: Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. É no evangelho que se revela a justiça de Deus,
uma justiça que do início ao fim é pela fé. Nós só podemos viver a justiça de Deus pela fé, crendo que aquilo que Jesus Cristo fez está consumado. Ele fez uma obra completa. Amados, olha o que nós lemos aqui nesse texto. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados em sua morte? Ou seja, o nosso velho homem foi crucificado, morreu. O nosso velho homem morreu. Então por que, Catiane, que insiste o pecado em tentar me dominar? Porque muitas e muitas vezes, amados, nós vivemos crendo da forma errada. Infelizmente não é assim. Nós nascemos de novo e nunca mais vamos pecar. Não funciona assim. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 14, a palavra nos explica que essa santidade que nós vamos revelando na nossa vida por meio de Cristo Jesus, ela é processual, é o processo da santificação. Lá em Hebreus 10, 14 fala sobre a obra de Jesus e diz assim: por um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, por um único sacrifício, Jesus nos tornou perfeitos. Perfeitos em que sentido? Nascemos de novo, agora estamos revestidos com o sangue de Jesus, uma nova vida que é uma vida justa, santa, perfeita, reta. Aos olhos de Deus, nós somos perfeitos por causa da obra de Cristo Jesus. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas a completa, o versículo se estende ali, né, em Hebreus 10, 14. Tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, o processo da santificação. Nós já temos uma vida santa, justa, reta. Como que vamos manifestar essa vida santa, justa, reta? Nos sujeitando, nos submetendo ao processo de santificação. E aqui, esse capítulo de Romanos 6 nos explica como fazemos isso na prática. É crendo da forma correta, amados. Nós já fomos crucificados com Cristo. O velho homem já foi crucificado e foi ressuscitado um novo homem para viver uma nova vida, um novo modelo de vida. E agora nós devemos crer nessa verdade e considerar essa verdade. Olha o que diz o versículo 11. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos aprender a concordar com Deus. Deus está nos dizendo que por meio de Cristo Jesus, o nosso velho homem, aquele que estava dominado pelo pecado e pela morte, ele foi crucificado juntamente com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida, a vida da regeneração, a vida do novo nascimento. E nessa vida nós estamos governados, dominados pela graça de Deus. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, nós vemos que a lei, ela torna o homem consciente do pecado, mas a graça nos torna consciente da vida que Cristo nos deu. Por isso que aqui no versículo 14 diz: o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitas e muitas pessoas vêm até nós pedir ajuda para vencer práticas pecaminosas, comportamento ruim, e as pessoas dizem: eu tento e não consigo, eu não sei mais o que fazer. Amados, não é na força do nosso braço, é pela fé na obra de Cristo Jesus. Só que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Nós não vamos vencer práticas pecaminosas nos alimentando com o lixo do mundo. Nós não vamos vencer práticas pecaminosas nos alimentando com um evangelho errado. Tem muitos falsos evangelhos sendo pregados por aí. Evangelhos que exaltam o ser humano. Evangelhos humanistas, egocêntricos. Não, amados, nós vencemos o pecado crendo nas verdades fundamentais do evangelho da graça de Deus. Cristo Jesus já fez uma obra completa e nós precisamos nos alimentar com essas verdades. Você está prisioneiro de alguma prática pecaminosa, de algum comportamento ruim, de algum temperamento ruim e você não tem conseguido vencer?
Comece a se expor. Exponha a sua mente, os seus ouvidos à verdade da palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho, aquele que cura, que liberta, aquele que tem todo o poder. Olha o que nós lemos ali em Romanos capítulo 1. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Se o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, e se nós ouvirmos o verdadeiro evangelho, nós seremos salvos. Não é simplesmente salvos a alma do inferno. Seremos salvos como um todo. Seremos libertos do domínio do pecado e da morte. Viveremos toda a vida justa que Cristo Jesus conquistou para nós. Amados, e isso na prática, no nosso dia a dia, quando você errar, quando você pecar, ao invés de você ficar ali se autocondenando, se autoflagelando, porque é isso que o inimigo quer. Quando nós erramos, qual que é a arena, vamos colocar assim para nós entendermos, a arena de Deus e a arena do diabo. Se nós entrarmos na condenação, nós estamos na arena do diabo e aí ele tem espaço contra nós. E aí ele começa a lançar todo tipo de seta e aí ao invés de você vencer o pecado, você começa a pecar ainda mais. Qual que é a arena de Deus para nós vencermos? A arena de Deus é o que nós vimos no devocional de ontem. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que Deus se tornou pecado em nosso lugar para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Essas são as verdades fundamentais de Deus para nós. Na arena de Deus eu pequei, eu errei. Senhor, obrigado porque eu sou a justiça do Senhor. Em Cristo Jesus. Cristo já me libertou do domínio do pecado. Cristo já me salvou. Cristo já me redimiu. Ah, Senhor, obrigada por isso. Ajuda-me a viver plenamente essa vida. Ao invés de nós entrarmos na condenação e ficarmos ali nos sentindo cada vez mais miseráveis, porque daí o inimigo vai tendo espaço mesmo. Aí o inimigo vai conseguindo atingir o alvo dele, que é nos derrubar. Amados, não é sobre nós, é sobre o que Cristo fez. Olha o que nós lemos aqui. Considerem-se mortos. Ali no versículo 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. No versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando vocês. Como que nós fazemos isso? Pela fé na suficiência da obra de Cristo Jesus. O versículo 14 nos fala, o pecado não vai dominar vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Amados, debaixo da graça é a consciência do que Cristo fez, é a consciência da obra de Cristo, é a fé na suficiência de Cristo Jesus. É assim que nós vencemos o pecado. Quantos e quantos cristãos vivendo de maneira carnal, pecaminosa, se entregando a todo tipo de desejo impuro, imundo. Por quê? Porque não têm consciência do que Cristo fez, continuam alimentando um evangelho errado, continuam alimentando a consciência da justiça própria, do esforço próprio, ou então continuam se alimentando com toda a mentira e lixo do mundo. Não, amados, nós vencemos ao nos alimentarmos com um alimento genuíno, verdadeiro, correto. Admita para você mesmo que você precisa concordar com Deus. Sabe, nós infelizmente, amados, temos vivido um tempo de muitos e muitos evangelhos falsos sendo difundidos por aí, evangelhos que não exaltam a suficiência de Cristo Jesus, evangelho que traz peso para as pessoas ao invés de libertá-las, de curá-las, de restaurá-las, mas o evangelho é o poder de Deus para salvar o ser humano. É no evangelho que se revela a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé. Nesse mesmo capítulo 6 de Romanos, lá no versículo 18 diz, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amados, quando nós aumentamos a nossa consciência dessa verdade, não tem como vivermos prisioneiros do pecado. Não tem como eu saber que Cristo se tornou pecado em meu lugar para que eu me tornasse a justiça de Deus. Não tem como eu saber que Cristo fez uma obra completa e eu continuar aprisionada pelo pecado. É impossível. É impossível.
A fé na suficiência de Cristo Jesus nos leva à vida de santidade, à vida que Cristo conquistou para nós. O problema é que nós não alimentamos essa fé. O problema é que nós temos ouvido muita mentira e temos alimentado na nossa mente, no nosso coração, muitas mentiras. Eu quero encorajar você a se debruçar na palavra de Deus e a crer nas verdades do Evangelho da graça de Deus. O Senhor é suficiente, Cristo Jesus é suficiente para nós. Amados, nós temos visto tantos e tantos homens e mulheres vivendo de uma maneira tão humanista, tão carnal, tão natural, tão terrena, se dizendo cristãos, mas Cristo não é o centro das suas vidas. Amados, que eu e você, nós tomemos uma posição hoje, nós tomemos uma decisão de crermos na suficiência de Cristo Jesus, de nos expormos ao verdadeiro evangelho da graça de Deus que nos cura, que nos liberta. Por quê? Porque nós já fomos crucificados, o nosso velho eu já foi crucificado com Cristo Jesus. Agora ressurgiu um novo ser humano, uma nova pessoa. Mas todas as vezes que eu erro, que eu falho, eu declaro isso. Eu declaro isso. E essa tem sido a minha caminhada. E eu posso testemunhar para os irmãos. Já venci muitas coisas crendo na suficiência de Cristo Jesus. Sabe, quando erro, quando falho, obrigada, Senhor, porque eu sou a sua justiça em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se tornou pecado em meu lugar, para que eu me tornasse a sua justiça. Obrigada porque eu estou debaixo da graça e o Senhor me capacita para viver a vida santa, justa e reta que o Senhor mesmo conquistou para mim. Amados, quando a gente aumenta a nossa consciência e a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, a gente vai vencendo. Ao invés de ficarmos prisioneiros do pecado, nós vamos experimentando toda a libertação que Cristo Jesus conquistou para nós. Esse é o processo de santificação, mas não existe processo de santificação sem ouvirmos o evangelho genuíno que nos liberta. Se nós ouvirmos um evangelho humanista, ou então um evangelho que prega a justiça própria, o esforço próprio, nós não vamos vencer nada. Vamos continuar lá, imersos, mergulhados numa vida de pecado, numa vida de um comportamento ruim, de um temperamento ruim. Agora, se nós nos expormos à verdade de Deus, se nós concordarmos com Deus, se nós deixarmos mesmo o Senhor invadir todo o nosso ser, ao ouvirmos a palavra de Deus, as verdades de Deus, nós vamos vencendo, nós vamos avançando, como está escrito em Provérbios 4:18, a nossa caminhada, a caminhada do justo, é como o nascer do sol. O sol vai brilhando cada vez mais até ser plena claridade do dia. Assim é a nossa vida. A caminhada do justo é assim, ou seja, a caminhada daquele que foi justificado por Cristo vai brilhando cada vez mais à medida que nós vamos crendo nas verdades de Deus. Quantas pessoas ainda acham, mas existem maldições sobre a minha vida, eu vivo desse jeito porque tem maldição hereditária. Não, meu querido, minha querida, você já está livre de toda maldição, porque o seu velho homem foi crucificado com Cristo Jesus. Creia nessa verdade, declare essa verdade, viva essa verdade, receba o poder de Deus para você viver a nova vida que Cristo conquistou para você. Olha o que está escrito ali no versículo 4 que nós lemos de Romanos 6. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A vida da regeneração é uma vida nova, cheia da graça e do poder de Deus. O que nós precisamos é colocar isso em prática no nosso dia a dia. Como fazemos isso? Crendo, nos alimentando com as verdades de Deus. Quando errarmos, ao invés de sermos sucumbidos pela condenação, é nós recebermos a liberdade em Cristo Jesus, pois para aquele que está em Cristo Jesus não há mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. O Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós agora somos livres em Cristo Jesus. Amados, é assim que nós vamos experimentando na prática
a libertação do pecado, a libertação das maldições. Por quê? Porque nosso velho homem foi crucificado, nosso velho eu foi crucificado com Cristo e ressurgiu uma nova pessoa. Ah, amados, eu e você, nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida que é dominada, governada, está alicerçada em Cristo Jesus. Não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a obra de Cristo. O nosso papel como colaboradores de Deus é concordarmos com Deus, é colaborarmos para que essa vida se revele, se manifeste como colaboramos, ouvindo a verdade de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem, meditando na palavra de Deus, concordando com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus. Ah, amados, que eu e você nós possamos aprender a viver essa vida de fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente para nós. E o pecado não vai nos dominar, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E agora que nós fomos libertos do pecado, nós nos tornamos escravos da justiça. O que é escravos da justiça? Agora nós servimos em obediência a Deus, pelo poder que vem dele. Não é pela nossa própria capacidade, é pelo poder que vem de Cristo. A graça capacitadora de Deus. A graça capacitadora do Senhor nos fortalece para que a gente viva, coloque em prática a nossa vida justa, santa, reta, que Cristo já conquistou para nós. Isso é todo dia, dia após dia após dia. Erramos? Não vamos ficar nos lamuriando, nos condenando, pelo contrário. Senhor, errei, não quero fazer isso. Recebo o perdão do Senhor, recebo o perdão maravilhoso que o Senhor já conquistou para mim. Declaro que eu continuo sendo a sua justiça. Não é porque eu errei, porque eu falei que eu deixei de ser a sua justiça. E eu recebo a ajuda, a capacitação, o poder do Senhor para vencer essa área aqui. Amados, é assim que nós vamos vencendo. Agora, se nós crermos de forma errada, se nós acharmos que ainda somos governados e dominados pelo pecado e pela morte, então nós seremos. Nós viveremos dominados e governados pela morte. Agora, se nós crermos de forma correta, se nós crermos que de fato o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, aí nós começamos a desfrutar as bênçãos de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para nós. E hoje, especificamente, a bênção que Deus tem para nós, que eu compartilhei com os irmãos, é a libertação do pecado. Nós não precisamos ser prisioneiros de práticas pecaminosas, de comportamentos ruins, de temperamento mau. Não precisamos ser governados por isso. O Senhor já nos libertou. Nós já recebemos uma nova vida. O que precisamos é crer, é concordar com Deus, e isso é todos os dias. Amados, a fé não é algo estático. Nós não podemos só crer hoje, ouvindo essa mensagem que nos encoraja. Aleluia, eu creio. Aí, daqui 3, 4 horas, você foi lá, você errou, você pecou. Aí você começa de novo a se lamuriar, a se condenar, a acreditar que não tem jeito para você. Não! Você precisa colocar a tua fé em prática. A fé não é estática, a fé é dinâmica. Tá ouvindo essa mensagem, tá recebendo encorajamento. Daqui algumas horas você vai lá e vai errar, vai ser ríspido com alguém, vai falar o que não deveria. Aí você vai, Senhor, eu recebo o seu perdão. Eu recebo o seu perdão, a sua graça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou vencer nessa área. Não vou mais deixar a ira me dominar. Não vou mais ser ríspido com as pessoas. Não vou mais falar o que eu não deveria falar. Não vou fazer o que eu não deveria fazer. Porque o Senhor me capacita. Eu recebo a capacitação do Senhor. É assim, amados, que nós vamos vencendo e vamos vivendo esse processo de santificação. E aí nós começamos a olhar para a nossa vida, à medida que colocamos isso em prática, começamos a concordar com a palavra de Deus e a viver essa palavra, nós começamos a olhar para a nossa vida e começamos a ver, uau, eu realmente estou avançando. O Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me ajudado. Por quê? Porque é a graça do Senhor, amados. É o poder de Deus. É o poder de Deus, não é na nossa força. É no poder de Deus. Nós só precisamos concordar com Deus. Precisamos nos alinhar com a verdade de Deus. E a verdade de Deus para nós é: nós não estamos mais prisioneiros do pecado. Nós agora somos livres e podemos viver essa liberdade. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, muito obrigada pela tua verdade. Obrigada pela tua obra concluída, completa, consumada, perfeita.
Obrigada porque o Senhor já nos aperfeiçoou para sempre e o Senhor nos capacita a viver o processo de santificação. Obrigada porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Obrigada porque nós fomos libertos do pecado e agora nos tornamos escravos da justiça. Obrigada, Senhor, porque nós fomos sepultados com Cristo na morte e ressuscitamos com Ele para um novo modelo de vida, uma vida santa, justa, reta. Obrigada porque é o Senhor mesmo que nos capacita a viver essa vida, a desfrutar dessa vida. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder. Aqueles que têm lutado com alguma prática pecaminosa, com algum temperamento ruim, que têm lutado de alguma forma contra o pecado, Pai, eu oro para que eles sejam fortalecidos pela graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos capacita, é a graça do Senhor que nos fortalece. Pai, que eles possam confiar na suficiência da obra de Cristo Jesus e que eles possam desfrutar dessa verdadeira liberdade que só existe em Ti. O Senhor se tornou pecado em nosso lugar para que nós nos tornássemos a sua justiça. Que essa verdade fique bem firmada nos nossos corações e nós possamos viver de fato e de verdade a vida justa, santa e reta que o Senhor conquistou para nós. Pai, nos ajuda. Nós concordamos com a Tua palavra, nós concordamos que a obra de Cristo é poderosa, nós concordamos que a obra de Cristo é suficiente para nós, nós concordamos que é no poder de Cristo que nós vencemos o pecado. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Cristo Jesus seja exaltado, Cristo Jesus seja exaltado, porque é por meio de Cristo que nós somos completamente livres, livres. Muito obrigada, Senhor, pela obra de Cristo Jesus em nosso favor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.